Se o cara vem de uma família que tem pai, mãe, filhos, a família já é bem estruturada, então a chance dessa pessoa cometer crimes, dela encana, diminui muito. Então, este tipo de comportamento tinha que ser política de Estado. Essa criança que vai estar na casa dela, que tem que ter o pai e mãe, e a rua dela tá limpa, ninguém tá tocando a porra do ouro barulhento. Essa criança saiu da casa dela, ela foi pra escola, e ela tá numa escola decente, que o professor é respeitado, tem hierarquia na sala de aula, e que ela vai aprender o básico do básico, mas muito bem aprendido. Meu velho, você faz uma revolução. Venha você, seus amigos e... Eu já tive nessa praça. Amigos e sua família. Não esqueçaram do que... Você entende, né, o que ele tá querendo dizer? Sim. O que ele tá querendo dizer é muito óbvio. Porque você começa a conviver com a sujeira, o barulho e a falta de respeito, e você acha que esse é o teu normal. O seu corpo, quando eu digo você acha, o seu corpo acha, você assimila isso, os seus sentidos assimilam aquilo. Você assimila aquilo e você acha que isso é normal. E mais, a isso você dá o nome de casa. E você começa a criar atributos ligados a conforto. Ah, isso aqui, ó. Nossa, isso me lembra muito minha cidade. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Países subdesenvolvidos, em geral, as cidades se parecem. São aglomerados urbanos com sujeira na rua, com as pessoas aglomeradas, com barulho e falta de respeito à individualidade. Como a gente evita se tornar essa coisa incivilizada, suja, porca, tomada de desrespeito? A gente tem que lutar contra isso. Né? Como lutar contra isso? Como lutar contra essa tendência que... Porque não é só pobreza. Vocês entendem que não é só pobreza? Você não vai explicar tudo através da pobreza. Praticar certas coisas, ter certos comportamentos, vai redundar um país sério. E é uma via de duas mãos, cara. É uma via de duas mãos. Eu não acho que dá. Eu não acho que dá com uma elite corrupta pra você convencer a base a se manter dentro de um pacto social. Assim como não dá pra você falar que você vai construir de baixo pra cima algo com a base, com uma cultura de massa que é a que a gente tem. O que eu vou falar aqui, eu não tenho tantos dados, é uma impressão. Então, naturalmente, eu posso estar errado. Então, eu vou jogar aqui a título de uma hipótese, tá? É o seguinte, o Estado brasileiro ele perdeu a mão da educação no Brasil. E ele perdeu a mão também da criação de vínculos comunitários minimamente sólidos, de respeito mútuo, de modo que boa parte da base da população ela foi sendo criada através de uma cultura de massas e de uma perspectiva leniente para com seus desejos mais simples. E aí se mistura uma cultura de massa que, para funcionar necessariamente, ela precisa ser primitiva. Então é sexo e violência no discurso, uma educação muito falha, famílias destruídas. Então você tem uma correlação direta entre isso, isso é bem claro, né? A ausência de pai, a ausência de famílias estruturadas e as pessoas estarem na base da pirâmide. E aí você está falando coisa na casa das dezenas de milhões de pessoas, especialmente em centros urbanos, que eles começaram a viver uma determinada cultura, mas eles consomem. Per capita pouco, mas consomem. E essas pessoas passam a ser demograficamente muito relevantes. E aí o Brasil tem que se tornar isso. E o Brasil tem que se tornar, só que isso não é bom. Só que as pessoas que estão numa posição de elite não podem falar que isso não é bom. Primeiro porque aqui é uma democracia eletiva, você precisa do voto desses caras. E segundo porque você não pode ter nenhum senso de hierarquia entre o que é bom, o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E você não acredita nem no seu sistema de educação, que já está totalmente destruído. Então, essa cultura ingovernável que está sendo criada, a gente está virando isso. Então, assim, o Brasil era muito pobre antes. O Brasil nos anos 90 era mais pobre do que ele é hoje. As pessoas tinham pouca dignidade. Só que parece que o problema aumentou. Porque o problema ganhou voz. E as pessoas têm medo de falar o que eu tô falando. Porque o que eu tô falando é o seguinte, tá? Existe hierarquia das coisas. As pessoas mais humildes, elas dependem sim do Estado em alguma medida. Elas dependem sim. O Estado tem um papel em ajudar a retirá-las de um estado tal em que elas são consumidores muito pobres, de uma cultura muito ruim, de produtos e serviços muito ruins, e aí elas ficam manifestando um tipo de cultura que é deletério acima de tudo para elas. E elas vivem uma vida ruim para elas e para os filhos delas. E isso afeta todo geral, até que não tem nada a ver com isso. Até a tal da classe média tradicional, que vive sob outros termos, mas é impactada por isso. Vive sob outros termos e é impactada por isso. E a classe média começa a se converter a isso, porque a classe média é uma sobrevivente. E uma elite filha da puta, uma elite terrível,
que vai lidando com isso. Então, me parece que a situação só piora. E essa lógica das celebridades, né? Então, quando você vê, como é que pode uma Virgínia com tantos milhões de seguidores, essa pessoa é retardada mental, pilantra, com o marido, namorado, sei lá, outro pilantra, com Deolanes, com PCCs, com Oruans, com Pablos Marçais. E eu cada vez mais falo dessas pessoas, porque essa cultura de massa, conforme cresce, ela vai jogando pra cima seus ídolos, seus totens, seus representantes, e essas pessoas estão aparecendo aqui, elas vão concorrer em eleições, elas definem a cultura geral, e é óbvio que as coisas só vão piorar, e não é possível que as pessoas não vejam isso. É óbvio que as coisas só estão piorando, e não há nenhuma chance agora, no curto prazo, de melhorar. A elite não se entende como elite, ela não entende que ela tem um papel. Na verdade, ser elite pressupõe responsabilidade. Estar no topo pressupõe responsabilidade. Ainda mais um país muito pobre, muito desigual no Brasil, em que você tem um dever de educar a base da sociedade. Você tem um dever, e é real. Existe um dever. E parece que as pessoas, né, em tempos que você tem que fingir ser igualitário pra tudo, não. Tem um dever. A elite tem um dever de educar a base. Ponto. Porque a base não tem educação mesmo. A base não tem educação nenhuma. A base não está pronta para nada. A base não tem condição de encarar os problemas do mundo. A base da população está destruída. E a elite não sei, a elite pensa assim, como é que eu me associo, com quem eu me associo para ganhar dinheiro nessa loucura e só me... O que a gente fala em formar uma aristocracia, a gente fala o tempo todo, nós precisamos formar... Nós entendemos que toda a sociedade precisa ter elites, e elites precisam se comportar como tal. Elas têm que ter um compromisso com o povo como um todo. E elas precisam cumprir assim, uma missão histórica junto ao povo, de melhorar a situação do povo, tá? E melhorar e fazer com que o conhecimento seja democratizado. Acima de tudo, o que tem que ser democratizado num país como o Brasil, que é profundamente desigual. O Brasil é bizarramente desigual. É o conhecimento. O conhecimento, a cultura e as boas práticas. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma das coisas que é um dos maiores indicadores de sucesso de qualquer um é ele ter a família papai, mamãe e filhinhos. Se o cara vem de uma família que tem pai, mãe e filhos, a família já é bem estruturada, a chance dele ser um merda diminui muito, a chance dessa pessoa cometer crimes, dela encana, diminui muito. Então, este tipo de comportamento tinha que ser política de Estado. Política de Estado. Papai, mamãe e filhinhos. Você tem que casar as pessoas, especialmente as pessoas mais humildes, entendeu? Casar, terem filhos, tá? Porque isso diminui uma série de problemas. A pessoa vai ter um desempenho escolar melhor. Só isso aí já melhora. Essas pessoas não podem passar fome, entendeu? Elas têm que ter uma educação de base, especialmente na primeira infância, do cacete. Educação de base do cacete. O bairro delas tem que estar limpo. E elas têm que ter um convívio social decente. Então, ela vai andar na rua dela, por mais que a rua dela seja uma rua pobre, tá? A rua dela tem que estar limpa e filha da puta nenhum vai passar tocando música alta. Se alguém pichar, vai preso muito tempo. Mas pichei, vai muito preso. Se for assaltar, prendeu, matou. Prendeu, igual eu fiz lá a musiquinha. Prendeu, matou. Então essa pessoa, essa criança que vai estar na casa dela, que tem que ter o pai e mãe, e a rua dela tá limpa, ninguém tá tocando a porra do Oruan barulhento, e ninguém tá falando que ela tem que mostrar o cu no baile, não sei o quê. Essa criança saiu da casa dela, ela foi pra escola, e ela tá numa escola decente, que o professor é respeitado, que tem hierarquia na sala de aula, e que ela vai aprender o básico do básico, mas muito bem aprendido. Meu velho, você faz uma revolução. E o que eu tô falando aqui é o seguinte, devia ser a preocupação de todos os filhos da puta, desses 512, porque tem um que presta aqui em Kataguiri, daqueles 512 filhos da puta que estão no Congresso Nacional. Desses vagabundos de merda, de direita e de esquerda, esses merda, esses ratos, esse lixo que fica andando por aí opinando em rede social pra virar político. Ninguém. O que eu falei aqui é o básico. Você quer resolver em escala o problema brasileiro. Escala. O problema social brasileiro. É isso. Porque os maiores problemas nossos decorrem disso. Famílias desestruturadas em ambientes favelizados, sem respeito e horríveis, com cultura distante, cultura inimiga da excelência, com escola merda. É uma máquina formadora de gente pouco produtiva. Então assim, se o Estado brasileiro focasse assim, cara, é uma missão civil, o Estado, a elite, numa missão civilizacional, focassem nisso, você começa a atacar o problema numa escala gigantesca. Mas gigantesca. Aí vem as coisas complexas. Isso aqui soa tangível pra vocês, né?
Vocês conseguem ver, vocês sabem do que eu tô falando, tá ao teu redor. Paralelamente, veja só, um cara falou, às vezes o básico parece tão utópico. Porque se eu falar assim, não, o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, as elites brasileiras, tem que ser um projeto de nação. Nós vamos incentivar as pessoas a terem famílias tradicionais, papai, mamãe e filhinha. Ah, não, Matheus, não é tradicional. Não para de querer inventar moda. As pessoas já não conseguem fazer o tradicional. Você quer falar, não, e se eu fizer um trisal gay? Papai, mamãe e filhinho, acabou, caralho. Cala a boca. Porque sempre querem complicar. Não, porque nós queremos o fora da norma. Cala a boca com o fora da norma. Você quer falar com o que é irrelevante do ponto de vista estatístico pra querer resolver problema em escala? Vai se fuder. Vai se fuder. Pega essa porra aí e cala a tua boca. Entendeu? Então vamos falar em coisas estatisticamente relevantes. Família simples, nuclear, comunidades simples, limpas, arrumadas e com muita ordem. E uma escola muito sólida. A escola é o quartel-general da fundação do Brasil Novo. E essa escola tem que ter participação da estrutura policial, sim. Porque, infelizmente, é estatístico também, os bairros periféricos ao redor do Brasil estão tomados pelo crime e pela desordem. Lá, a escola, ela é o castelo, ela é o quartel-general da formação de um novo Brasil. Aquela criança tem que sair da escola com a jaquetinha do time de futebol da escola dela. O aluno, o pai cujo aluno tem notas boas, o pai tem que ter desconto no IPTU. Os impostos municipais, os estaduais dos pais, tem que ser dedutíveis conforme o filho tem uma boa nota. Pai, tive uma nota mais alta, fui um dos melhores alunos do colégio esse ano. Ah, foi? Pai, você não vai pagar imposto mais esse ano, várias coisas. Pum, abate do imposto de renda o desempenho escolar do filho com provas em critério objetivo nacional. O filho ajuda a família aqui, porque assim, os pais, precisam entender, os pais hoje não entendem o valor da educação. Os pais não dão valor à educação para as crianças. Os pais não entendem que a educação é importante. Eles entendem assim, se eles vão pagar menos uma coisa. Então assim, a criança vai melhorar a vida dos pais tendo um bom desempenho escolar. E assim, pro Estado, isso é de graça. Isso é de graça. Porque ter um bom aluno numa escola pública já é raro. E esse bom aluno altera a realidade da família dele e do mundo dele ao redor. É isso. Dedução de imposto, de todos os impostos que você consiga colocar com o desempenho escolar. Escola com polícia. A polícia que tá na escola vai saber os problemas que acontecem na família dessas crianças. Os arredores da escola tem que ser arborizados, a pessoa tem que se sentir segura e andar perto da escola. A escola é o lugar onde a criança quer andar, não o beco, não a porra do baile. O baile tem que ser fechado. Não é, a criança não tem que estar nessa porra. Sacou? É isso, é tão difícil, o que eu tô falando, parece que eu tô falando assim, mandar um foguete pra Marte. Não é, é o básico. Deveria ser o básico. Paralelamente, algum filho da puta tem que falar, bom, autofuncionalismo, tá faltando dinheiro pra eu investir nisso, tá? Eu vou precisar de, assim, todo ano, eu preciso de 200 bi, me sobre 200 bi pra eu investir nessas coisas. Eu vou pegar a elite do funcionalismo, eu vou pegar vocês da elite do funcionalismo. E vão pegar a elite do funcionalismo e vai cortar todas as mamatas da elite do funcionalismo. Absolutamente todas as mamatas. E vai precisar cortar as mamatas da elite do funcionalismo mesmo. Porque se tem uma coisa... Corte de impostos, aumento de investimento em infraestrutura, diminuição de juros não amarretada, mas de maneira real por conta de uma economia minimamente decente, aumento da capacidade de investimento do Estado. E aí, com investimento em infraestrutura, energia mais barata, um pouco mais de estrada, um pouquinho mais de ferrovia, um porto melhor, a gente começa a ficar mais produtivo. Ficar mais produtivo significa que a gente produz mais dinheiro por hora de trabalho. E aí essa economia começa a ficar, sabe o quê? Mais complexa. E aí aquele menino que tá saindo daquela escola começa a ir para as atividades mais complexas e a vida dele começa a melhorar. O que eu tô falando aqui não é nem um pouco difícil. Gente, entendam assim, a China era comunista, então aprende o que o comunista fez. Aprende o que o comunista fez, tá? Às vezes a gente vê o Elias Jabor falando coisas ali, então, a China fez isso e aquilo, gostei, eu quero aprender o que eles fizeram. A China lidou com uma população em que, sei lá, quase 1 bilhão de pessoas eram muito pobres. E ela tá resolvendo isso, problemas de moradia, em uma escala muito maior de qualquer coisa que a gente já fez. Vamos falar de lugares menores? Lugares menores também resolveram os problemas. Singapura, aqui em São Paulo tinha uma coisa chamada Projeto Singapura, que é um projeto habitacional inspirado no que Singapura fez para se urbanizar. Eu quero aprender o que os Estados Unidos fez, o que a China fez, não me importa. O Azula falou, o Brasil me faz ficar empolgado com uma ideia básica. É uma ideia básica, porque ela é tão básica, porque a gente fica acreditando em coisas. Não vai pintar
naturalmente, porque a gente criou uma amarra institucional e cultural que é uma bola de neve. A bola de neve tá rolando. Essa bola de neve impede, por exemplo, que você crie as sociedades construídas com base em confiança e respeito mútuo, através de pessoas que eram no século XIX, ou na virada do século XVIII para o século XIX, de certa medida mais emancipados do que um brasileiro agora no século XXI. Eu sempre recomendo, eu repito vários livros, eu recomendo. Leiam A Democracia na América, do Tocqueville, em que ele passa ali, ele passa ali pelaquela América nascente, e ele começa a ver as razões daquela porra tá dando certo. Sabe? Você começa a falar, pô, mas... Nossa população não é a população americana, que não tinha energia elétrica, mas que já tinha autonomia e que tinha respeito mútuo. Ou seja, respeito mútuo, capacidade de buscar, vamos dizer, a viver de maneira soberana, respeito à propriedade, respeito à comunidade, não querer depender dos outros, vale mais do que tecnologia, em certa medida até vale.